Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula trator para não sobrar pedra sobre pedra e vocês conseguirem a tão sonhada aprovação no concurso de delegado de polícia. Peguem o papel, peguem a caneta, porque hoje eu vou fazer mais uma aula foda, incomparável, incrível. Nós já estamos na aula 15 dessa nova rodada de aulas fenomenais para ajudar na preparação para a grande guerra que é o concurso público. Aula 15. Só perde quem é bocó. E o tema de hoje é a serendipidade, um tema que despenca nas provas de delegado de polícia, porque tem uma ligação muito clara e evidente com a investigação criminal. Mas antes de prosseguir, como eu sempre faço, vou aqui fazer uma breve apresentação sobre mim em relação às pessoas que são novas, porque sempre tem gente nova. Então vamos lá. Quem sou eu, para quem não me conhece ainda? Meu nome é Tiago Garcia. E eu, Tiago Garcia, sou delegado de polícia. Também sou professor, escritor e palestrante. Além dessas minhas funções, eu tenho também formação como psicanalista e ainda pós em neuropsicologia. Já estou caminhando aí para 20 livros. Um dos meus últimos livros foi lançado lá no Superior Tribunal de Justiça, Brasília, e acabei de ser condecorado. Recebi a medalha Heróis da Revolução de 32, uma das maiores honrarias concedidas aqui no estado de São Paulo. Tem mais? Tem mais. Quando eu era concurseiro, eu consegui 3 feitos raros. Eu fui aprovado para delegado de polícia na primeira tentativa, aos 24 anos, e ainda fiquei entre os primeiros colocados. E já estou também há 14 anos treinando concurseiros com inúmeros alunos da mentoria aprovados para delegado de polícia. Esse sou eu, tratorzão. Professor, como funcionam as aulas semanais? Vamos lá. As aulas semanais funcionam da seguinte forma: todo sábado, todo sábado, às 11 da manhã, eu estou aqui fazendo uma aula espetacular para você. Professor, e se eu perder a aula ao vivo? Você vai ter depois uns 5 dias para ver a gravação. Então, não tem desculpa. E depois a aula sai do ar e só fica disponível aí para quem é meu aluno lá na mentoria, tá bom? Professor, como que eu faço para receber os links das próximas aulas? É só você entrar na nossa comunidade. Para entrar na nossa comunidade, você vai lá no meu Instagram, Delta Thiago com TH, clica lá no link que está na bio. Beleza? Mais em relação a Minas Gerais, delegado Minas Gerais. Vamos lá. É um dos melhores momentos da história para quem quer ser delegado de polícia. Por quê? Porque se a gente pegar o final agora do ano, setembro, outubro, novembro, dezembro, do ano atual, 2024, esse período, somando com o período do ano que vem, 2025, só nesse período nós vamos ter mais ou menos uns 10 concursos de delegado de polícia. É a melhor oportunidade para você que quer realmente virar delegado, que quer virar delegada. São Paulo, por exemplo, o concurso está andando, acabou de sair no Diário Oficial e as provas escritas vão ser identificadas no próximo dia 12. E ao que tudo indica, nós teremos também, provavelmente, um novo concurso de delegado São Paulo para o ano que vem. Sem contar que está aí delegado Minas Gerais. Então você não pode mais perder tempo. Professor, tem mentoria para o concurso de delegado de polícia para outros estados ou para Minas Gerais? Sim, tem mentoria. E também eu vou fazer um negócio muito especial para Minas Gerais.
provavelmente uma super, hiper, mega revisão, como eu sempre faço, para a gente matar várias questões da prova de Minas Gerais. Professor, como que eu faço então para conhecer a sua mentoria? Como que eu faço para participar da turma de Minas Gerais? Vamos lá. Se você quiser mentoria ou se você quiser também participar da turma de Minas, você manda um WhatsApp para mim, 011 91089 9002. Bom, se você quiser a mentoria. Se você quiser entrar na turma de Minas Gerais, você quiser mais informações, eu estou elaborando ainda como vai ser, aqui na descrição do vídeo tem um link. Clica nesse link para você entrar na nossa comunidade do WhatsApp exclusiva para quem quer Minas Gerais. Então, se você quer Minas Gerais, entra aqui nessa descrição do vídeo, o link, e fique lá aguardando informações. Se você quiser fazer a reta final para Minas Gerais, se você quiser participar do aulão que eu faço de revisão para Minas Gerais. E se você quiser a mentoria, você me chama lá no WhatsApp nesse número. Fechou? É isso. Recados passados, apresentação feita. Vamos então para o tema da aula de hoje. O tema da aula é serendipidade. Esse tema despenca nos concursos de delegado de polícia. Por quê? Porque tem ligação com a investigação criminal. Essa ligação clara, evidente. Por isso que você precisa dominar esse tema. E dominar não é ficar guardando aqueles resuminhos de merda que você pega lá no PDF. Não. Da serendipidade é estudar com base, com inteligência, com metodologia, com tática, para chegar na prova e você esmagar os concorrentes, para você chegar na prova e aniquilar a banca. Chega de ser mané, chega de ser bunda mole. Então vamos lá. Pega o papel, pega a caneta, porque eu quero você papirando. Serendipidade. Vamos começar com a origem da serendipidade. Professor, qual que é a origem? Essa palavra serendipidade, ela vem do inglês e significa encontrar coisas por acaso. Serendipidade também é conhecida como encontro fortuito e a sua origem é inglês, porque em inglês a palavra significa isso, encontrar coisas por acaso. A gente poderia parar aqui, mas como a minha aula é uma aula incomparável, nós vamos além. Se a gente pegar para estudar esse tema mais a fundo, saindo do raso, nós vamos perceber que esse termo foi usado, foi elaborado, foi aplicado lá atrás, no século XVIII, por um escritor inglês, por esse cara aqui, ó. Ele que usou esse termo serendipidade. Sabe por quê? Porque nós encontramos esse termo em um conto inglês. E nesse conto, serendipidade foi utilizada como sendo a palavra serendip. De onde veio serendip? Serendip era o nome da antiga ilha de Ceilão. Professor, antiga ilha de Ceilão? Nunca ouvi falar. É porque agora mudou de nome, é o atual Sri Lanka. O atual Sri Lanka já foi conhecido como Ceilão. E Serendip era a palavra empregada para se referir à antiga ilha Ceilão, atual Sri Lanka. Nesse conto, ele pega e narra a história, narra as condutas, as aventuras dos três príncipes de Serendip. Nome do conto: Três Príncipes Serendip, que faziam descobertas por acaso, que encontravam coisas que não estavam procurando.
A partir disso, esse termo é difundido e passa a ser empregado, agora mais recentemente, na investigação criminal, processo penal. Bom, então agora que você já sabe a origem da palavra, nós precisamos ver as classificações da serendipidade elaboradas pela doutrina. Vamos começar com a classificação objetiva, que é serendipidade sob a ótica objetiva. Sob a ótica objetiva, serendipidade significa, basicamente, investigar determinado crime e, por acaso, de forma fortuita, acaba encontrando outro crime. Então imaginem que a polícia está investigando crime de tráfico de drogas. E por acaso, no meio da investigação, acaba encontrando um outro crime, um roubo, por exemplo. Serendipidade objetiva. Está investigando uma infração penal e acaba encontrando outra. Então, a objetiva se refere a crimes. Mas há também a serendipidade subjetiva. O que é a serendipidade subjetiva? Aqui acontece da seguinte forma: a polícia está investigando o João e, por acaso, de forma fortuita, acaba encontrando indicativos de crime praticados pelo Paulo. Então percebam que a subjetiva se refere a pessoas. Está investigando uma e acaba também encontrando outra envolvida no crime. E a objetiva se refere a infrações penais, a crimes. Essa é a diferença entre serendipidade objetiva e serendipidade subjetiva. Além dessa classificação, nós temos uma outra, que é a seguinte: serendipidade de primeiro grau. Professor, o que significa esse termo? A serendipidade de primeiro grau é definida pela doutrina como sendo aquela serendipidade onde o crime investigado e o crime achado possuem uma relação de conexão ou continência entre eles. Então, estamos investigando, encontramos outro crime ou encontramos outra pessoa. Nesse caso, há relação de conexão ou continência. Nessa hipótese, a doutrina diz que a prova pode ser utilizada em relação ao crime achado. Isso seria, então, a serendipidade de primeiro grau. E a serendipidade de segundo grau, de acordo com a doutrina, ocorre quando o crime investigado e o crime achado, ou também, o caso, a pessoa investigada e a pessoa achada, não há entre elas, entre eles, uma ligação de conexão ou continência. Então, exemplo, está investigando o crime A, que é o crime investigado, e acaba encontrando, por acaso, de forma fortuita, o crime B, que é o crime achado. Então, vejam, crime investigado, crime achado. Só que aqui, diferentemente da serendipidade de primeiro grau, na serendipidade de segundo grau, não há relação de conexão ou continência. Segundo uma parcela da doutrina, na serendipidade de segundo grau, a prova, segundo essa corrente, não poderia ser utilizada em relação ao crime achado, porque ele não estava sendo investigado e porque não há conexão e continência. Nesse caso, essa parcela da doutrina diz que a prova em relação ao crime achado poderia ser utilizada como notitia crimes, não como prova contra ele, mas como notitia crimes para abrir uma outra investigação, para instaurar um outro inquérito policial. Em suma, em resumo, essa é a classificação mais adotada pela doutrina. Serendipidade objetiva ou subjetiva
serendipidade de primeiro grau ou de segundo grau. E agora a pergunta que não quer calar. Professor, quando que eu vou me deparar com esse fenômeno da serendipidade? Em qual situação? Serendipidade, ela é muito analisada, principalmente em duas situações. No caso de interceptação telefônica e também no caso de busca e apreensão. São as hipóteses clássicas que nós usamos para avaliar a serendipidade. Então, interceptação telefônica e busca e apreensão. Agora, imaginem na prova de vocês, objetiva, escrita ou oral. Postas as classificações doutrinárias, indaga-se como que o STJ julga essa matéria? Como que o STF julga essa matéria? É ou não é necessário existir conexão e continência entre os crimes, em relação aos investigados? É ou não é necessário existir conexão e continência para que haja a aplicação da serendipidade? É ou não é necessário conexão e continência para a utilização da prova em relação ao crime achado? O STJ vem entendendo que não é necessário existir conexão ou continência, no caso, para aproveitamento, para validade da prova. E o STF também vem seguindo o mesmo entendimento. Então, para o STJ, para o STF, para que eu consiga utilizar a prova, seja interceptação telefônica, seja o mandado de busca e apreensão, em qualquer situação, para o STJ e para o STF, há vários julgados dizendo que eu não necessito ter, no caso concreto, nem conexão, nem continência entre o crime investigado e o crime achado. Então, a jurisprudência vem dispensando esse requisito de conexão e continência para aproveitamento da prova em relação ao crime achado. Lembrando que na doutrina, essa classificação de primeiro grau e segundo grau era muito debatida, era muito defendida pelo professor Luiz Flávio Gomes, saudoso professor Luiz Flávio Gomes, que eu tive a honra e o prazer de conhecer. Então, na doutrina, há essa classificação de primeiro e segundo grau. Mas, entretanto, em relação à jurisprudência, atualmente nós não encontramos julgados adotando a necessidade de conexão ou continência para que a prova seja válida em relação ao crime achado. Ilustrando, desenhando para ficar bem claro. Vamos imaginar que eu instaurei uma investigação criminal, instaurei um inquérito policial. Você está lá como meu delegado assistente ou como a minha delegada assistente. Nós instauramos um inquérito policial para investigar um crime de roubo. Fizemos interceptação telefônica para investigar o crime de roubo. Fizemos busca e apreensão para investigar o crime de roubo. Só que, no meio disso, por acaso, por coincidência, de forma fortuita, nós acabamos encontrando um crime de homicídio. Mesmo não havendo conexão nem continência entre o roubo e o homicídio, seguindo o STJ e o STF, nós poderíamos usar a prova decorrente da interceptação telefônica ou da busca e apreensão em relação ao homicídio, que foi o crime achado. Conseguiram entender? Tranquilo? Muito bem. E agora vem a parte dos requisitos. Professor, e a doutrina vem falando e a jurisprudência em relação aos requisitos.
doutrina e a jurisprudência vem dizendo o seguinte em relação aos requisitos. Segundo os julgados, para efeitos de aplicação da teoria da serendipidade, porque essa teoria, como eu falei, ela é aceita pelo STJ e pelo STF, teoria da serendipidade, é acolhida pela jurisprudência. Ocorre que a jurisprudência não exige conexão e continência para utilização da prova em relação ao crime achado. Porém, a jurisprudência, ela diz que para que a prova seja válida, seja lícita, é necessário observar os requisitos. Quais requisitos? A medida, a interceptação telefônica, o mandado de busca e apreensão, por exemplo, devem observar as regras legais, devem observar os pressupostos previstos na lei, para que a prova seja usada em relação ao crime achado. A jurisprudência diz também que não pode existir desvio de finalidade. Se os requisitos legais da medida foram observados, foram respeitados, foram cumpridos, e se não há desvio de finalidade, podemos utilizar a prova em relação ao crime achado, ainda que ele não seja inicialmente objeto da investigação. Oh, muito bem. E agora vem o grande momento. O momento do orgasmo jurídico. É a teoria minha do orgasmo jurídico. Por quê? Porque o concurso é uma guerra. E se você ficar ouvindo papo de coach, se você só ficar com vídeo aulinha de cursinho, com PDFzinho, você nunca vai passar. Você vai continuar apanhando. Você vai continuar sendo massacrado, massacrada. Então, o que você tem que fazer? Encontrar meios, técnicas e formas para se destacar, para sair da fila do pão, para realmente ser foda, para ser fora da curva e nada nem ninguém conseguir parar você. Então veja, agora vem parte do orgasmo jurídico. O que é a teoria do orgasmo jurídico? Imaginem que o examinador está lá na casa dele, domingo de noite, vendo Fantástico. Ele comeu uma feijoada que fez mal, brigou com a esposa, e aí o examinador está com muitas provas lá corrigindo, muitas provas. Está lá corrigindo as provas, já está de saco cheio, bateu a dor de cabeça, o examinador está lá com a pantufa dele, todo mundo falando a mesma coisa, todo mundo vomitando conteúdo de PDF. Tá de saco cheio. Ele nem tá lendo direito a prova já, porque ele esqueceu o óculos dele. Aí o que acontece? Aí ele pega uma prova sua, que é meu aluno, que é minha aluna, e caiu serendipidade, e você citou classificação, citou doutrina, citou jurisprudência, citou conto inglês, citou serendip, falou do Sri Lanka, falou um monte. Ele fala, caramba, que prova diferenciada, que prova gostosa de ler, que gostoso ver alguém que destoa, alguém que se destaca. Eu já estava de saco cheio. Ao ver uma resposta bem elaborada, diferenciada, ele já começa a ficar loucão. Aí, a sua prova, você vai colocar assim, ó. Pode citar tudo isso. A escrita na oral, você vai fechar assim. Por derradeiro, por derradeiro, vale registrar que, segundo o STJ, para fins de serendipidade, não é necessário usar a teoria da visão aberta. Ninguém vai falar isso. É um julgado que acabou de sair do STJ quentinho. Eu nem vi no informativo. E aí, para a gente lembrar, o que é a teoria da visão aberta? A teoria da visão aberta é uma teoria norte-americana que fala que a polícia, ao fazer uma investigação, se ela vê a coisa à vista, se a coisa está aparente, está visível, se a coisa está na minha cara, eu consigo ter acesso à coisa,
Teoria da visão aberta. Se eu estou vendo a coisa, é claro que eu posso aprender a coisa, é claro que eu posso utilizar isso como prova. Então, se eu estou cumprindo o mandado de busca e apreensão da casa do investigado, estou lá vasculhando, olho para a estante e vejo uma arma. É claro que eu posso aprender essa arma, é claro que ela vai servir para fins de persecução penal, porque ela estava na minha vista, estava na minha cara, estava dentro do meu campo de visão. Teoria norte-americana da visão aberta. Aí vem o STJ agora, em um julgado recente, e fala o seguinte: para fins de aplicação da serendipidade, não é necessário utilizar a teoria da visão aberta. Sabe por quê? Segundo a STJ, porque o cumprimento do mandado de busca e apreensão admite a abertura de gavetas. Então, se admite a abertura de gavetas, significa que a coisa não precisa estar na minha frente, não precisa estar no meu campo de visão. A coisa pode estar na gaveta, por exemplo. Ora, se o mandado de busca e apreensão admite a abertura de gaveta, não precisa aplicar a teoria da visão aberta. Se você colocar isso, o examinador, na hora que lê, ele vai ter um orgasmo. Porque o orgasmo, geralmente, a gente sabe que é usado no sexo. Quando você tem aquele prazer, aquela coisa, né? E você fica loucão, que arrepia a alma. Então, o orgasmo é um prazer. Só que o prazer do examinador não é sexual, obviamente, porque ele está corrigindo prova, mas é orgasmo no sentido jurídico. É aquela alegria, aquela felicidade de ver um aluno, uma aluna, um candidato, uma candidata diferenciado, diferenciada, que vai fazer a diferença na sociedade, que não é mais um concurseiro, que não é mais uma concurseira. Quando ele vê isso, ele fica tão feliz, pupila dilata, ele começa a sentir arrepio, ele começa a tremer. Aí ele nem acaba de ler sua prova, porque ninguém falou isso. A sua prova se destacou no meio de milhares, foi a única. Ele pega, nem acaba de ler a prova, já te dá nota máxima. Acabou, velho. Acabou, meu filho. Pô, já era. Então você tem que aprender como arrancar esses orgasmos jurídicos do examinador se você quiser passar na prova. Beleza? Faz sentido? Então, quando acabar esse vídeo, volta aqui. Quando acabar esse vídeo, você volta aqui na gravação, deixa um recado embaixo. Curte, sem preguiça, senta o dedo aí, senta o like, curte e depois volta aqui e deixa um comentário se essa aula te ajudou. Deixa um comentário sobre o que você achou dessa aula. Isso para mim é um incentivo para eu continuar doando meu tempo de graça para vocês, tá bom? Então é isso. Quem quiser também fazer parte da turma de Minas Gerais, revisão de Minas Gerais, clica aqui embaixo para você entrar na comunidade do WhatsApp exclusiva para Minas Gerais. É lá que eu vou mandar mais informações quando for abrir a turma logo mais. Tá bom? Então é isso. Bom final de semana. Fiquem com Deus. Até o próximo sábado e bora passar o trator!